Na modalidade PCV, modo assistido controlado, a frequência respiratória pode variar. Porém, o delta pressórico e o tempo inspiratório, assim como no modo controlado, são variáveis fixas. Então, o volume corrente e o fluxo inspiratório continuam sendo variáveis dependentes da impedância e da mecânica respiratória do paciente. A diferença entre a modalidade PCV no modo controlado do modo assistido controlado é somente o ajuste da sensibilidade inspiratória. Na modalidade PCV, modo assistido controlado, os ciclos ventilatórios ocorrerão conforme o esforço muscular do paciente. Quando esse esforço muscular do paciente atingir o limiar de sensibilidade inspiratória ajustada. E então, quais são os parâmetros ventilatórios que deverão ser ajustados na modalidade PCV em modo assistido controlado? Primeiro, o delta pressórico, e o ajuste do delta pressórico em PCV assistido controlado segue as mesmas recomendações narradas lá no vídeo da modalidade PCV modo controlado. Primeiro, tem que descobrir o peso ideal do paciente, calcular o volume corrente ideal para o paciente e então programar o delta pressórico de forma que o delta pressórico programado oferte o volume corrente ideal para o paciente ventilado. Cuidado, porque outros parâmetros também influenciam no volume corrente. Então, cuidado ao ajustar o delta pressórico, está ofertando um volume, mas ao ajustar um tempo inspiratório ou um tempo de subida, esse volume também pode ser alterado. Então, tome cuidado, mas a princípio, ajuste o delta pressórico para ofertar um volume corrente ideal para este paciente. Outro parâmetro que deve ser ajustado é o tempo inspiratório, que também vai seguir as mesmas recomendações como em PCV modo controlado. E então, procure sempre que possível, porque há pacientes que isso não será possível, ajustar um tempo inspiratório de forma que esse tempo atinja a linha do zero, a linha do fluxo zero. Por quê? Porque quando isso acontece, quando o fluxo atinge a linha do zero, né, a linha de base, significa que há o equilíbrio entre a pressão de pico e a pressão alveolar. E se isso acontece, significa que toda a pressão aplicada nas vias aéreas atingiu os alvéolos. Um outro parâmetro ventilatório ajustado em PCV é a frequência respiratória. Em PCV, modo assistido controlado, essa frequência respiratória precisa ser ajustada caso o paciente não assista à ventilação e o ventilador necessite enviar um ciclo controlado. Lembre-se que, no modo assistido controlado, o paciente ele tem a sua própria frequência respiratória. Eu vou colocar aqui a frequência respiratória do paciente para que possamos acompanhar. Então, o paciente tem a sua própria frequência respiratória. Porém, pode acontecer que em determinados ciclos, o paciente está sonolento, ele está saindo de uma sedação mais prolongada, então ele pode, em alguns ciclos ventilatórios, não assistir à ventilação. E então o ventilador vai precisar enviar um ciclo controlado. Nesta situação simulada, o ciclo mandatório foi programado em 5 segundos. Por quê? 60 dividido por 12 incursões por minuto. O ventilador, ele aguarda o paciente disparar um ciclo ventilatório. Se em até 5 segundos o paciente não disparar, então o ventilador dispara. Só toma bastante cuidado para não pré-programar uma frequência respiratória acima
da frequência respiratória do paciente. Então, a frequência respiratória desse paciente são 16 incursões respiratórias por minuto e foi pré-programada uma frequência respiratória de 12 incursões por minuto. Então, tá ok. Caso eu pré-programe uma frequência muito acima para esse paciente, pode causar uma assincronia. Outro ajuste é o tempo de subida, que também vai seguir as mesmas recomendações explicadas lá no vídeo de PCV modo controlado. E a sensibilidade inspiratória também é um parâmetro que precisa ser ajustado. E no SDVM, essa sensibilidade pode ser ajustada à pressão ou a fluxo. Essa sensibilidade inspiratória deve ser ajustada para permitir que o esforço respiratório do paciente consiga atingir o limiar de disparo ou limiar de sensibilidade. Por isso, o delta P trigger não pode ser muito alto, porque o ventilador fica pouco sensível, dificultando o disparo pelo paciente. Então, para ajustar a sensibilidade inspiratória, segue as mesmas recomendações lá do vídeo de sensibilidade inspiratória. Então, muito cuidado ao ajustar a sensibilidade. E assim, temos os ajustes de todos os parâmetros ventilatórios da modalidade PCV modo assistido controlado.